Deus dividiu os povos em Babel porque tinham se unido para fazer o que era proibido. Queriam ser deuses e deusas e queriam afrontar o Deus Criador. Assim, o idioma matriz aramaico foi dividido em diversos idiomas. Há muitos termos e palavras de diversos idiomas que são utilizados de modo errado. É igual ao comparativo de cinéfilo e pedófilo. Cine é cine de cinema, filo, gostar. Pedo é criança, filo, gostar. Então, na realidade, há muitas pessoas que o utilizam de forma inadequada. Pedófilos, cinéfilos, pedofilosofia, antropos filósofos, gnaico-filósofos, são adaptações de filologia. A filologia portuguesa fez adaptações de termos estrangeiros ao idioma português para ter uma comunicabilidade com outros povos e raças. Pedófilos, paidos, filósofos, paideia, latreia, tel, kratos, cronos, hieros, biblion, java, biblion tora, hieros, étimos, olimpo, bios, hieros, java. Se for entender os termos ou o que é expresso, o grego tem palavras fixas que podem, conforme a sequência, ter um significado muito mais amplo. A diversificação dos idiomas e a malícia de diversas raças e povos que querem distorcer, alterar, modificar, anular as leis de Deus Pai, Javé, Criador, e ainda querem usar os termos e palavras para condenar, agirem como deuses e deusas. Por isso Deus dividiu em idiomas. Dessa forma, existem afinidades de divisão de tribos por pecados e mentiras. Quando começam a obedecer, existe uma afinidade em união, unir-se para fazer o que é certo. Isso é lícito. É quando ocorre a capacidade de comunicabilidade. Assim, o diálogos, se for prestar atenção nos termos, usa-se muito o grego e o latim. Religiões que foram escritas em grego e latim cultuavam a antiga serpente Tiamat. Se for prestar atenção, o demônio tinha nomes masculinos e femininos, eram os deuses e deusas gregos, que se fala sumeriano macedônio de Atenas, e romanos da Roma Antiga, cujo símbolo era o dragão. Imitavam em muito as religiões que surgiram no Antigo Egito depois do governo de José do Egito. José do Egito, para ter noção, ele era hebreu. Ele desceu ao Antigo Egito como escravo, foi liberto. A família dele foi levada depois pela fome até o Antigo Egito. Receberam o alimento. Depois houve todo aquele entendimento em que Deus fez uma justiça, em que foi colocado o cálice do governante José do Egito. Não estavam acusando os irmãos dele de roubo, mas perguntando o que significava o cálice. Era que Deus estava querendo mostrar o que havia acontecido com relação ao sonho daquela época. José do Egito é um dos primeiros administradores do Antigo Egito no tempo em que Deus Javé governou o mundo. O Antigo Egito literalmente foi um reino que atingiu o mundo inteiro. Tamanha a força do poderio que Deus exerce no mundo. Na realidade, se for prestar atenção, muito se fala do Antigo Egito milênios depois, no tempo da perdição, mas não querem aceitar que, na realidade, o José do Egito, um hebreu, tenha sido um dos primeiros administradores a fazer o reino do Antigo Egito dar certo. Porque antes de José do Egito, o Antigo Egito era conhecido, mas não era quase nada. Só depois de José do Egito que se tornou uma potência ao ponto de governar o mundo. E Deus era o rei. Para ter uma ideia, os termos Ankh, Anak, Kana é relativo à espada de Deus, o pastor Deus, que também faz justiça, para ter noção dos fatos que permeiam a história da humanidade e entender o calendário hebreu, que tem 5.773 anos da libertação Êxodo, que se comemora com a Páscoa. O ano, quando finda, é comemorado o Feliz Ano Velho, o Feliz Ano Novo.
Terminou o ano, se comemora toda a prosperidade que se alcançou. Comemoração do ano novo é pela leitura do livro da criação, porque só existe ano, só existe mundo porque Deus fez. As festas Páscoa se come pães ázimos, sem ovos, sem fermento. Período de abril, como o pessoal quer colocar defeito, é um período que coincide com a festa de Pentecostes. No primeiro dia do mês se comemora o dia de Pentecostes, o dia da bênção. Então há muitos povos que fizeram tradições equivocadas, comer coisas fermentadas e querer mentir no dia do Pentecostes. Por isso que tem tanta maldição. O mês da árvore é primavera. Então, na realidade, tem festas que foram tão distorcidas e quiseram gerar tanta desgraça que virou miséria. As festas foram atravancadas, destruídas, destituídas e perderam o foco. Mas é na primavera que se comemora a festa das árvores, onde se penduram frutos. E até simbologia colorida da primavera. O período de festa de sucos gelados, esse é o período da safra. Existem praticamente 3 comemorações de safra: de início de ano, de meio de ano e de final de ano, que é a plantio colheita, a festa da colheita, festa da fertilidade, do casamento. Tem muitas festas conforme as leis do Torá, e todas elas são de prosperidade e são as mais antigas do mundo. É a religião que cultua Javé a mais antiga, porque foi o próprio Deus Javé quem fez.